Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos casados há quase 10 anos. Tínhamos 2 filhos, um menino de 8, uma menina de 3 anos. Contando desde o início, quando começamos a namorar, lá se iam 13 anos juntos. E olha, sempre fomos um casal muito apaixonado. Pelo menos costumávamos ser. Porque logo depois do nascimento da nossa filha, não sei o que houve, mas eu senti que meu marido começou a perder um pouco o interesse por mim. Quando ainda estava grávida, ele pouco me procurava na cama. Eu até entendia. Afinal de contas, enfim, não é uma situação assim ideal, né? Talvez ele tivesse medo até de machucar o bebê. E, inclusive, já tinha sido assim quando engravidei do nosso primeiro filho. Só que, mesmo depois que dei à luz, ele continuou me tratando com um certo distanciamento. Pelo menos nesse quesito, no sexo. Lembro que se eu não o procurasse na cama, não acontecia nada. Porque se dependesse da iniciativa dele, apesar de tudo, e principalmente desse distanciamento dele na cama, nunca me passou nenhuma bobagem pela cabeça. Ou seja, que ele tivesse alguma outra mulher na rua. Sempre confiei no meu marido. Sempre achei que ele era um excelente marido, apesar daquela sua mudança nesse terreno aí enfim, da parte sexual. Às vezes a gente até conversava. Eu perguntava, assim como quem não quer nada, se estava acontecendo alguma coisa, se ele estava passando por algum problema, não queria me contar. Mas ele sempre me respondia do mesmo jeito. Claro que não, amor. Tá tudo bem. Ando meio sem energia por conta da correria do dia a dia. E tem também a Paulinha, né? Mas nem deixa a gente dormir direito. Bom, nesse ponto ele tinha razão. Desde que nossa filha nasceu, era mais difícil a gente ter uma boa noite de sono, porque ela acordava direto, sim, no meio da madrugada, e chorava. Um de nós tinha que levantar para cuidar dela, enfim. Por esse motivo, eu até dava um desconto para ele. Só que mesmo com o passar do tempo, mesmo depois que nossa filha foi crescendo e parando de amolar durante as noites, parece que as coisas entre nós, do ponto de vista da cama, continuaram exatamente do mesmo jeito. A impressão que eu tinha é que ele tinha perdido o desejo por mim. E eu digo isso porque às vezes eu ficava passando creme no corpo antes de deitar para ver se ele se animava. Ficava só de lingerie ali perto, mas ele nem dava muita bola. Sabe que você tá ali cheia de amor, sabe, querendo chamar atenção, precisando de um carinho do teu marido, mas de repente parece que ele não tá nem aí. E quando eu me aproximava dele na cama, ele invariavelmente se retraía. Olha, eu senti uma coisa tão ruim. Quando tentava fazer um carinho nele, e ele se encolhia, que é duro ser rejeitada. Sabe, ele nunca foi assim mal educado comigo, mal criado, não. Sempre falava com jeito, mas de qualquer maneira. Só de ouvir ele dando uma desculpa, já era ruim. Hoje não, meu bem, não tô muito no clima, tá? Amanhã a gente faz, tá bom? No dia seguinte, adivinha, era exatamente a mesma coisa. Ele de novo não estava no clima. A desculpa às vezes mudava, mas não acontecia nada. Acredite quem quiser, mas a gente ficava às vezes mais de mês sem fazer amor. Convenhamos, né? É muito tempo para um casal com tão pouco tempo de relacionamento. O pior é que eu amava meu marido, era apaixonada por ele.
Só de pensar que ele tivesse deixado de gostar de mim, que não sentisse mais desejo por mim, olha, eu ficava muito mal. Como já disse, nossa filha já estava com 3 anos, ou seja, já fazia quase 4 que estávamos vivendo aquela situação. E a cada dia que passava, eu sentia que ele se afastava mais e mais de mim. Ele, inclusive, passou a usar uma tática para fugir. Em vez de se deitar na mesma hora que eu, ele ficava ali na sala, assistindo televisão. Olha, eu me torturava. Ficava ali deitada na cama, sozinha, pensando, imaginando. O que será que está acontecendo com esse homem? Era difícil, principalmente porque quando eu tentava conversar com ele, ele não se abria comigo. Dizia que era coisa na minha cabeça. E olha, ele não tinha nenhum problema no quesito virilidade. Porque pode parecer que quando o homem está assim, sabe, evitando a mulher na cama, é porque alguma coisa de errado está acontecendo com a saúde sexual dele, mas não era isso. Não era. Ele sempre foi assim, muito viril. Um dia, me abri com a minha irmã. Contei a ela sobre o que estava acontecendo, que meu casamento ia de mal a pior, meu marido não me procurava mais na cama, e quando eu procurava, ele se retraía. Ela me olhou, depois arregalou o olho e falou: olha, Simone, não quero botar minhoca na tua cabeça, mas quando o homem começa a agir desse jeito, é porque tem outra na parada. Se fosse você, ficava de olho bem aberto. Fui procurar consolo, compreensão, e escutei aquilo. Agora, o que era assim mais estranho é que ele não tinha mudado os hábitos do dia a dia, sabe? Não estava, tipo assim, chegando mais tarde em casa, depois do serviço, ou então saindo no final de semana sozinho. Como também não ficava de segredinho no celular, como a gente sabe que muito homem faz. Quando o homem arranja outra mulher, o mais comum é ele fazer isso. Só que o Valdir não. Continuava chegando sempre no mesmo horário em casa. Era muito difícil ele sair sozinho no final de semana. E mesmo quando isso acontecia, não era à toa. Com o celular, ele também nunca teve muito cuidado. Sabe, se realmente andasse me traindo, eu me perguntava, em que momento que ele faria isso? Sabe, o que dava um nó na minha cabeça era exatamente esse detalhe. Usei isso como argumento com a minha irmã, mas aí ela retrucou. E se ele estiver saindo com uma colega de trabalho, aí fica mais fácil, né? Olha, eu até me arrependi de desabafar justamente com ela. Porque a minha irmã me colocou mais minhoca na minha cabeça do que aquela quantidade que eu já tinha. Eu evitava tocar nesse assunto com o Valdir. Tinha medo de escutar uma coisa que, de repente, me magoasse. Porque tem esse tipo de situação, né? Você provoca, pede para a pessoa falar, a pessoa disfarça e sai pela tangente, uma hora se irrita e acaba falando aquilo que você não está preparada para ouvir. Só que um dia, acabei fazendo aquela pergunta para ele. O que está acontecendo com você, hein, Valdir? Como assim? Olha, não disfarça, Valdir. E não se faz de desentendido. Eu quero saber o que se passa com você, que você não me procura na cama. Sabe, não é uma coisa normal que aconteça com um casal tão novo como a gente. Pô, de novo isso, Simone. Já falei que não está acontecendo nada.
Eu sei que você já falou. Só que eu não engulo a tua resposta. Porque não combina com a realidade. Você mudou muito e não é de hoje. Me diga uma coisa. Mas seja sincero. Você seria capaz de me trair? Olha, eu juro que prefiro ouvir da tua boca do que acabar descobrindo pela boca de outros. Mais uma vez ele foi categórico. Claro que não. Eu nunca nem olhei para outra mulher na rua. Olha, não sei de onde que você tirou essa desconfiança, viu? Você não sabe? Eu acho que você sabe. Há quanto tempo que a gente não faz amor? Sabe, não é normal. Sabe o que eu acho? Você não sente mais nada por mim. Não sente mais desejo. Não fala assim, bobagem, Simone. Não é nada disso. Bobagem? Pois sim. Se você quer se separar de mim, por que você não fala? Já falei que não é isso. Isso é coisa da tua cabeça. Eu gosto de você. Nunca pensei em separar. Você é minha esposa, mãe dos meus filhos. Olha, eu cheguei a chorar nesse dia. À medida que a conversa foi se aprofundando. Porque, não sei, mesmo ele dizendo todas aquelas coisas, parece que a expressão dele não batia com o que ele falava. Uma hora eu cheguei a perguntar: você acha que eu mudei muito? Meu corpo, por exemplo. Fala! Você acha que eu engordei? Estou muito feia? Eu preciso entender, Valdir, pelo amor de Deus. Eu sabia que esse tipo de conversa me incomodava muito. Para ele, tudo era coisa da minha cabeça. Olha, não é que a gente não tivesse intimidade. A gente tinha, mas demorava demais para acontecer. Como se ele tivesse realmente perdido o interesse por mim. Ali em casa, tínhamos um sótão que ele mantinha trancado com um cadeado. Apenas ele tinha a chave que dava acesso. Eu não fazia nem ideia do que tinha ali dentro. Mas ele trancava lá, sei lá, tranqueirada lá. Por isso preferia manter fechado para as crianças não entrarem. Juro, eu nunca tive curiosidade de entrar naquele lugar. Até porque devia estar uma bagunça, cheio de pó, teia de aranha. Até onde eu sabia, nem o próprio Valdir entrava naquele, sei lá, há muito tempo, pelo menos, eu não vinha entrando ali. Só que um dia, eu havia saído com as crianças e quando voltei, vi que ele estava descendo pela escada que dava acesso àquele sótão. Até perguntei: Valdir, tá fazendo o que lá em cima? Quem, eu? Nada. Tava vendo que achava uma ferramenta lá, mas que guardei na garagem. Tá certo. Tava procurando uma ferramenta, pelo jeito não tinha achado, porque talvez estivesse na garagem. Normal. Tudo ficou por isso mesmo. Apesar de, não sei, eu tê-lo achado assim meio nervoso. Aí já uma outra vez, uma outra oportunidade, eu pedi a ele a chave do cadeado do sótão. Queria guardar umas coisas que eu também não queria ver ali à vista dos meninos. Só que em vez de me dar a chave, ele perguntou o que eu queria guardar. Diz que ele mesmo guardaria. Sabe, praticamente se recusou a me dar a chave. Eu fiquei muito pensativa, porque a sensação que me deu foi de que ele não queria me dar aquela bendita chave. Não queria que eu entrasse no sótão, como se estivesse escondendo alguma coisa de mim. De todo modo, lhe entreguei o que eu queria guardar e ele mesmo guardou. Depois tratou de trancar o cadeado de novo. Olha,
Eu achei esquisito porque não entendi o que tanto cuidado com aquela parte da sala. Sabe, porque chama atenção. De repente, me dá a chave aqui que eu vou guardar. Não, me dá o que você quer guardar. Não, eu mesmo vou lá. Não, me dá a chave. Dá a chave que eu... Não, me dê você as coisas que eu guardo. Sabe, não é esquisito? Estranho. Não entendi aquele cuidado todo. De qualquer maneira, deixei pra lá, até porque vamos convir, né? Minha desconfiança toda era em relação àquela situação da cama, que ele não me procurava. E vamos convir. Era muito difícil que ele estivesse guardando uma mulher ali dentro daquela espelunca. De maneira que não era exatamente o meu foco de interesse. Olha, de qualquer maneira, eu morria de medo de que a qualquer momento ele viesse me falar que estava querendo se separar de mim. Lembro que um dia, conversando com uma vizinha, entre uma coisa e outra, ela me fez aquela pergunta que me deixou muito intrigada. Escuta, teu marido está vindo almoçar em casa agora? Quem, o Valdir? Não. Tem refeitório lá na empresa? Quer dizer, pelo menos ele... Acho que sim, mas por que está perguntando isso? Eu fiquei até meio... Não, é que de vez em quando eu vejo o carro dele parado aí do lado. Parado na frente de casa. É. Olha, aquilo me deixou tão intrigada. Mas você tem certeza, Adelaide? O Valdir nunca comentou nada comigo. Estranho isso. Aliás, quando isso acontece, você vê se tem alguém com ele? Ela balançou a cabeça. Disse que ele estava sempre sozinho. Pelo menos nunca tinha reparado numa outra pessoa junto. Olha, não vou mentir. Fiquei mais desconfiada ainda do que eu já estava. Eu não conseguia atinar o motivo daquilo. Mas que alguma coisa tinha de errado ali, mas não tenha dúvida. Meu coração chegou a disparar só de pensar que ele pudesse estar aproveitando um intervalo de almoço para trazer outra mulher ali para nossa casa. Será que ele seria capaz? Não. De qualquer maneira, ele não devia imaginar que algum vizinho fosse ver e comentar comigo, caso estivesse trazendo alguém. Só que a Adelaide tinha dito que nas vezes em que o via entrando em casa, ou deixando o carro ali na frente, ele estava sozinho. Olha, eu até podia ter conversado com ele, perguntado se era verdade, e por que ele estava vindo até em casa no intervalo do almoço. Mas resolvi investigar. Até porque se estivesse fazendo alguma coisa de errado, é claro que ele jamais iria admitir. Com certeza, daria desculpas, como vinha fazendo em relação àquela coisa da cama. Como eu trabalhava ali mesmo no bairro, não muito longe, apesar de não ser assim tão perto, comecei a vir para casa também no intervalo de almoço, em vez de almoçar por lá mesmo. Na verdade, passei até a não almoçar. Se o Valdir estivesse fazendo alguma coisa de errado, eu ia pegá-lo no pulo. Só que, para ser bem sincera, bem lá no fundo, eu achava que não tinha nada a ver. Eu só queria tirar a cisma. Até porque se estivesse me traindo, ele não ia trazer a mulher ali, para nossa casa. Não seria louco de fazer isso. E eu certamente já teria notado algum vestígio. Enfim, durante aquela semana,
Fui para casa todo horário de almoço. Chegava, às vezes comia alguma coisa, um pãozinho, às vezes não comia nada, depois ficava ali só de butuca. Só que o Valdir não deu as caras. A semana toda perdida. Comecei a pensar que a Adelaide tivesse se enganado. Mesmo assim, na semana seguinte, continuei vigiando. Até que na terça-feira, comi alguma coisa. Depois fiquei ali na janela, olhando pela fresta da cortina, até que, para minha surpresa, o carro do Valdir embicou na frente do portão. Meu corpo todo começou a tremer. E eu pensei, é agora, é hoje. Ele entrou, deixou o carro ali na frente. E eu resolvi me esconder no quarto das crianças. Detalhe, não cheguei a ver se tinha alguém com ele no carro. Quando vi ele chegando, me deu um nervoso e eu já saí correndo. Dei uma espiada, escutei o barulho da porta. Ele entrou, foi até o banheiro, depois foi até a cozinha. Enquanto eu, repito, fiquei ali no quarto das crianças, o coração aos pulos. Eu já estava saindo do quarto. Eu já estava indo lá falar com ele. Até porque vi que ele não estava fazendo nada demais. Não tinha pessoa nenhuma com ele. Como era a minha suspeita inicial. Só que aí, escutei um barulho meio suspeito. E percebi que ele tinha entrado no sótão. Reconheci o barulho porque fazia um ruído diferente quando ele abria aquela porta. Pensei comigo mesmo, ué, o que ele está indo fazer no sótão? Ele não ficou ali muito tempo. Logo escutei o barulho da porta. Desta vez, do nosso quarto, se abrindo. Esperei um tempo para ver se ele saía, só que nada. Até que 2 ou 3 minutos depois, resolvi ver o que ele estava fazendo ali. O que me passou pela cabeça? Que ele estivesse tirando uma soneca. Era uma possibilidade. Mulher não tinha. Foi até o nosso quarto e aí deu aquele silêncio. Quem sabe ele está aproveitando para dormir um pouco. Só que dali do corredor, ouvi mais uns barulhos esquisitos. Uma coisa assim, ritmada. Me pareceu ser o ruído do colchão. Mesmo sabendo que não tinha ninguém ali com ele. Me deu aquele medo. Me deu aquele frio na barriga. Me aproximei, pé por pé. A porta estava entreaberta. E quando coloquei a minha cara ali na fresta, não sei como não me deu um ataque. Por conta do que eu vi. Ninguém me contou. Eu vi com esses olhos que um dia a terra há de comer. E até hoje, tenho dificuldade de acreditar que realmente vi. Só que eu vi. Sobre a cama estava o Valdir, meu marido.
Ele estava nu. Num primeiro momento, pensei que ele estivesse ali com outra mulher, mesmo sabendo que ninguém tinha entrado ali. Só que para o meu espanto, para o meu desespero, ele não estava me traindo com outra mulher. Meu corpo todo treme só de falar essa expressão. Mas meu marido estava me traindo com... Acredite quem quiser. Uma boneca inflável. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu mesma custei a crer. Mas eu vi com os meus próprios olhos. Eu não consegui falar. Na verdade, a vontade que me deu foi de gritar. Mas eu não consegui nem articular uma palavra. Fiquei tão embasbacado que travei, mas devo ter feito algum ruído. Porque de repente ele se assustou e olhou na direção da porta. E quando me viu ali, vendo aquela cena ridícula, deu um pulo para cima, como se fosse de mola. Depois ficou me olhando com aquele olho arregalado, pálido. De repente consegui abrir a minha boca e perguntar: que palhaçada é essa, Valdir? O que você pensa que está fazendo com essa coisa? Claro que ele não abriu a boca. Devia estar morrendo de vergonha. Muita coisa agora poderia ser explicada. Depois do que vi, muita coisa que eu não entendia, eu passei a entender. Primeiro, sua falta de interesse em mim. Depois, aquele seu cuidado com o sótão. Não deixava ninguém entrar. Sabe? Guardava a chave do cadeado como quem cuida de um tesouro. Era no sótão que ele guardava aquela boneca inflável. E é claro, não queria que ninguém entrasse lá e descobrisse o seu segredo. Meu marido, de fato, tinha uma amante. Só que não era de carne e osso. Era de plástico. Depois ele tentou até me dar uma explicação. Justificar o injustificável. Até perdão ele pediu. Mas jurou que nunca tinha me traído. Olha, podia não ser uma traição comum, mas para mim aquilo foi até pior. Principalmente porque, enquanto brincava com aquela coisa, ele me rejeitava. Olha, eu acho que se eu tivesse flagrado transando com uma mulher de verdade, de carne e osso, acho que não teria doído tanto. Saber que ele preferia fazer sexo com um artefato de borracha para fazer amor comigo, tinha até de implorar. Olha, ninguém faz ideia de como eu me senti. A última das mulheres. Acho que não preciso nem dizer que minha autoestima, que já andava baixa, foi para os píncaros do nada. Passar por isso que passei, não desejo a minha pior inimiga. Não tinha mais como continuarmos juntos depois do que houve.
O pior de tudo é que eu amava meu marido, sempre o amei o tempo todo, mesmo quando ele me rejeitava, sabe? Só que não tem como. Eu não teria mais estômago para continuar com ele depois do que descobri. Foi muita vergonha para mim, muita humilhação. Uma coisa que me deprimiu muito. Pedi a separação. Não era o que eu queria, mas fui obrigado a pedir. Mais do que isso, exigi que ele fosse embora dali de casa. Minha intenção, ao mandar a minha história para esse programa, não é expor ninguém. Só desabafar, tanto que troquei os nomes, até para que ninguém desconfie, sabe? Se é o nome correto, a pessoa pode achar que é o colega de trabalho, que é o vizinho, que... Não quero expor ninguém, nem desejo nada de ruim para ele. Só que não deu. Eu precisava pelo menos desabafar. Quem sabe agora, depois de colocar esse absurdo em forma de história para fora, eu consiga me libertar dessa mágoa e possa ter um pouco de paz. Não consegui me reerguer até hoje. E olha, quem está dando força para eu prosseguir na vida são os meus filhos, porque de resto, como mulher, acho que vou me achar um zero à esquerda o resto da minha vida. Ninguém, nenhuma mulher nesse mundo passou por uma humilhação tão grande quanto eu passei. Acho que nunca vou me levantar, porque só quem passou pelo que passei que pode entender o que eu sinto. Pior de tudo é que eu gostava dele, o amava. Só que em vez de retribuir o amor, ele preferiu fazer o absurdo que eu já contei aqui nessa carta e que me dá transtorno de estômago só de lembrar. Até hoje a minha ficha não caiu ainda completamente. Até hoje tenho pesadelos com aquela cena ridícula. Meu marido pelado, se esfregando numa... Olha, uma boneca inflável. Olhos de plástico, sorriso fixo, tudo de plástico. Foi muita humilhação, foi uma dor profunda. Como ele pôde me trocar por algo que não sente, que não fala, que não ama? Como, meu Deus, dá para explicar uma coisa dessa? Existe jeito de uma mulher superar a humilhação que eu passei? Será que tem ainda como uma mulher como eu recuperar a sua autoestima, vir a se sentir mulher de verdade de novo, algum tempo nessa vida?